Bom, você já parou para pensar que com a reforma tributária e nas suas pesquisas no Google, principalmente, muito se fala sobre que o setor de serviços é um setor que vai ser amplamente prejudicado ou amplamente majorado em relação à alíquota, às novas alíquotas da reforma tributária? Já parou para pensar nisso? Ou você já ouviu em algum momento essa afirmação? Esse é nosso podcast, pode contar mais café. Eu sou o Marco Sanches, sou sócio da Treotécnica, especialista em tributos e finanças, e hoje estou aqui com o Josimar, que vamos abordar exatamente esse ponto. Explicar para você que está nos assistindo que se o setor de serviços realmente vai ter esse impacto, se é nessa grandeza que todo mundo pensa que vai ser impactado. Então, Josimar, seja bem-vindo em nosso podcast e hoje com um tema altamente importante, né? Todos os temas são importantes, mas esse é um tema que gera muita dúvida ainda, gera muita confusão na cabeça dos empresários, o porquê e se realmente o setor de serviços, especificamente, vai ser um dos setores mais prejudicados, né? A gente tem que falar de números sempre. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso podcast, né? Pode Contar Mais Café. Sou Josimar Santos. Já me apresentei inúmeras vezes, então vou ser mais breve para a gente falar do que importa. Número, a gente tem sempre tem que comparar número entre as empresas. E cada empresa, por ser serviço, apesar de ter uma métrica parecida, elas sempre vão ter suas particularidades. Principalmente quando você considera a cadeia de produção. Elas, em geral, não têm muitos insumos que vão gerar crédito. A gente vai explicar mais para frente o que é isso. Mas se você tiver várias empresas com algumas atividades diferentes, você vai ter uma análise diferente. Ontem mesmo a gente estava fazendo isso e a gente viu de empresas que parecem ser iguais. Quando você olha a cadeia anterior e a cadeia posterior, mesmo sendo de serviço, ela vai ter esse impacto. Esse ponto é legal porque em um dos podcasts que vai ao ar por esses dias, eu citei justamente isso, que num trabalho de revisão interna, a gente viu que empresas até do Simples Nacional, você não pode aplicar o mesmo conceito de uma empresa do Simples Nacional para outra do Simples Nacional. Exatamente. Então isso depende muito da particularidade, né? Não é uma questão fit, né? Na verdade é uma questão fit, porque você, isso aqui, uma empresa do Simples Nacional, a depender do volume dela, as implicações da reforma vai ser diferente dessa outra. Nós vimos ontem exatamente isso. Tínhamos uma empresa com um perfil de faturamento diferente de uma outra e a gente fez essa classificação. Quem vai ser na categoria mais genérica, digamos assim, e quem vai necessitar de uma consultoria especializada, uma análise individualizada. Todas as empresas vão requerer uma análise, todas as empresas na reforma tributária não é só a aplicação de uma alíquota. Se você acreditar que só vai chegar lá, aumentei tanto, você vai ficar pelo caminho. Então, vai exigir da empresa que ela contrate uma especialização para fazer uma análise da parte tributária dela. Por mais simples que seja, exige uma análise. Empresas, os PJ, a gente viu ontem, o PJ tinha essa funcionalidade, essa particularidade. O PJ, você olha quem é o cliente dele, como é que é o comportamento do empresário enquanto PJizado, é um outro problema que você tem que tomar cuidado, que com a reforma não entra só na questão da alíquota, ela entra numa questão de compliance, de comportamento financeiro do próprio sócio. Já vimos falando sobre isso e ontem materializou muito mais claro essa questão. Então, se a gente pegar, por exemplo, algumas atividades, elas serão beneficiadas com o redutor na alíquota. E esse redutor tem implicações para uso e aplicação. Então, algumas estratégias que se tem por aí para falar sobre não distribuir lucro ou etc. e tal, a gente vai falar mais no meio do podcast sobre isso, ela impacta também. Então a gente tem que saber o que vem por aí, né? Só para ilustrar um pouco hoje, assim,
ao longo do podcast aqui a gente vai entrar mais nesse detalhe, né? Se a gente pegar uma empresa basicamente de serviços hoje, e principalmente do lucro presumido, inclusive, né, regime tributário, ela tem ali uma alíquota básica em relação ao faturamento de 3,65% de PIS e COFINS, 5% de... Na regra, 5%. Na regra, 5% de ISS, né? E a gente sabe que o impacto na empresa de serviços, hoje, o impacto da reforma tributária numa empresa de serviços, essa tributação especificamente, ela vai ser alterada. Vai. Por quê? Né? Se eu estou falando de PIS e COFINS, hoje a gente sabe que em 2027 o PIS e COFINS ele cede espaço para a CBS, que na verdade ela substitui o que a gente conhece e conheceu até hoje, PIS e COFINS, 3,65% ali, né, de cada um para o CBS, incluindo ele tem mais um imposto que não é inerente do serviço, que é o IPI, mas a CBS engloba PIS, COFINS e IPI. E o ISS, que vai entrar em outro momento da reforma tributária, vai estar dentro do IBS, que vai ser só lá a partir de 2029. Né? Então, se a gente pensar hoje numa empresa que está de serviços, que está habituada ali aos 3, vamos falar só do PIS e COFINS, 3,65, a partir com a nova, com a CBS, né, que é agora a nova mudança, a partir de 2027, isso tende a majorar? Sim, a gente tem aqui hoje uma alíquota marginal de 2 impostos. Vamos isolar aqui o ISS 5%, deixa ele de lado e vamos tirar esses 3,65%. A gente está falando de um CBS, que entra o ano que vem, vamos falar entre 8,5% e 10%. Para ficar a conta mais simples, 10%. Então, eu vou ter vou sair com uma alíquota de 15%. Então, praticamente, eu dobrei a minha carga tributária básica. Não estou falando nem de lucro presumido, não, de nada. Só para você ter essa percepção. Mas eu vou ter o crédito pleno, que vou pedir o reembolso de um pedaço do dinheiro do imposto que eu paguei nas minhas compras. Então, agora eu te pergunto, quais são as compras que tem uma empresa de consultoria? Quais são as compras que tem um serviço de psicologia? Quais são as compras, os insumos na operação que não sejam mão de obra, que não seja de um escritório de contabilidade? A gente vai ter que fazer essa escolha, inclusive. Nós faremos essa escolha. Se vai ser um simples... No caso, por exemplo, a gente está falando de lucro presumido, mas muitas empresas, e aí aqui abre um parênteses, a gente deu um exemplo, por exemplo, é redundância, nós demos um exemplo de uma empresa que está no lucro presumido, que tem aí 3,65% de PIS e COFINS, que vai entrar um CBS de 8, 9, 10, vamos falar que é 10. O ISS no Simples vai ser pago lá na guia do Simples, ainda. Beleza. Quando a gente fala de empresa do Simples, igual um escritório de contabilidade ou alguns tipos de empresas, quem são os clientes dessas empresas? Aí, possivelmente, você vai ter que escolher se você vai sair do Simples para poder dar o crédito a esse cliente do escritório, digamos assim, cliente da sua consultoria, cliente da sua psicologia. Normalmente, psicologia, por exemplo, atende aí pessoa física, mas nada impede de que a pessoa dê nota para plano de saúde. E a plano de saúde é uma pessoa jurídica. E se é uma pessoa jurídica, ela vai querer o crédito. Significa que você não vai poder ser do Simples. Talvez. Essa é a conta que as pessoas vão ter que fazer. E tem armadilhas, né? Mas eu vou ter um desconto. Então tá bom. Se a alíquota é 10, vou descontar no artigo 127 da lei, está falando lá que vai ter um desconto de 30% para algumas atividades. Para a gente não ser leviano, tem advogado, engenheiro, agrônomo, arquiteto, urbanista, fonoaudiólogo, farmacêutico, enfim, tem várias atividades elencadas nesse rol do artigo 127. E ele tem uma pegadinha ali. A gente vai falar dela, exatamente. Mas hoje, quando nós somos contadores, vamos optar pelo Simples híbrido, que é o que vai pagar os 10%, igual à empresa do lucro presumido. Então, praticamente, PIS e COFINS vai ficar igual. Tanto para a empresa do Simples, que tem essas características, que vai optar pelo híbrido,
quanto as empresas próprias do lucro presumido. Então, vai ficar equivalente. Se vão ficar equivalente, vou ter o desconto dos 30% sobre a minha alíquota bruta. Se a minha alíquota bruta for 10, eu vou estar com 7. 7 com 5 anteriormente do ISS, vou estar pelo menos estar indo para 12%. Ah, maravilha, Josimar. Então não vai aumentar tanto. Aumenta. Dobrou, mas ainda aumenta. É um aumento significativo. E assim, até para o empresário hoje entender de uma forma mais objetiva essa questão dessa sensação ou dessa percepção que o setor de serviços vai ser o mais impactado, é correto então afirmar que esse impacto realmente existirá? Existe. E um dos motivos, inclusive, está atrelado principalmente à questão da tomada do crédito, porque numa empresa de serviços, você, principalmente nessa categoria, né, de profissionais, advogados, psicólogos, contador, urbanista, enfim. Os insumos dessa operação são muito restritos, na verdade. Né? São restritos. Então, quer dizer, eu não tenho um crédito que eu possa me beneficiar de forma a reduzir o impacto da alíquota efetiva na operação. É isso mesmo? É exatamente isso. Aí você vai entrar em uma outra seara. A gente falou que tem uma pegadinha dentro do artigo 127 da redução. Uhum. E aí tem dois problemas. Qual que é essa pegadinha? Você não pode ter pessoa jurídica no seu quadro social. Uhum. Então aí você vai ter que fazer uma escolha complexa. Você imagina uma empresa de consultoria. Ela tem ali um faturamento de 4 milhões de reais por ano. Está no Simples ainda, ou não está no Simples? Não deveria estar no Simples, mas ok. Uhum. Imagina que ela está fora do Simples. Ela vai ter uma tributação de 7% a mais. Então, se você fizer uma conta, quando eu dei um exemplo de 10% de tributação bruta, se eu der um desconto, são 3%. Okay. Se eu pegar 3% de 4 milhões de reais, são 120 mil. Uhum. Ok, maravilha. Então, eu vou ter um desconto de imposto num faturamento de 4 milhões de 120 mil, 3%. Aí a pessoa pega e são 2 sócios. Imaginemos que são 2 sócios, pessoa física, e no resultado final dessa operação fique aproximadamente aí 1 milhão para cada um. Então, de um faturamento de 4 milhões, eu tiro minhas despesas e cada sócio pega 1 milhão de reais. O que eles vão querer fazer para não pagar os 10% de imposto de renda da pessoa física? A gente está misturando 2 coisas agora. Isso. A estratégia que todo mundo está vendendo eu coloco uma pessoa jurídica como sócia da minha empresa, então eu fico sócio pessoa física e um pedaço da minha participação societária eu coloco como uma pessoa jurídica. Perfeito. Quando eu faço isso, o meu desconto desaparece. Você perde a redução, que é o 120 mil. Que é o 120 mil. Então, aquele 120 mil de economia que eu ia ter no início de um processo, eu talvez não tenha, porque eu vou colocar uma pessoa jurídica para economizar os 10% dos 50 mil que passar. Então, se eu pego 50 mil por mês de lucro, eu estou limitado a não ter retenção. Se eu pegar 100, eu vou ter uma tributação de 10%. Se eu somar 100 mil todo mês, no final do ano, eu vou ter pago 1 milhão e 200, ou 120, os mesmos 120 mil de imposto. 10 mil por mês, 100 mil menos os 10 mil de retenção, no final do ano 120 mil. Então, a escolha parece simples, mas ela tem que sentar na planilha, sentar com a planilha, de frente para a planilha e olhar. E dependendo do regime, qual é a segurança que você tem de que aquele lucro vai se materializar? E aí você escolhe um desconto de 30% numa alíquota sobre um valor flat, cheio. Ou seja, se eu tenho 4 milhões, eu pagaria 400 mil de imposto, 10%, eu vou pagar 280. É justo? Ou esse lucro vai ser tão grande quanto eu consiga compensar uma coisa com a outra? Essa resposta não dá para você fazer no achismo. Então, esse é um ponto quando a gente fala de qualquer impacto ou qualquer análise da reforma tributária,
o cálculo ou a decisão, o olhar, ele deixa de ser um olhar assim de achômetro, né? Não tem como. Não existe mais isso. Existe sim, isso que você acabou de falar, sentar, entender a operação de cada um, porque cada um vai ter uma particularidade que isso vai trazer um impacto diferente na tributação. Você quer um exemplo prático? Tem gente, a gente sabe disso, que coloca alguma atividade para ficar no anexo 6 do Simples Nacional. Inventa ali, a pessoa administrador ou tem alguma função que está ali no artigo 127 da lei. Ele é um profissional liberal, mas para poder pagar uma carga tributária menor hoje, se coloca ali, consegue se alojar dentro do anexo 6, pagando anexo 3. Pagando 6% marginal. Normalmente vai pagar ali, dependendo do faturamento, até os 10%. Estou no Simples, estou tranquilo. Agora, essa pessoa vai ter que olhar o seguinte, efetivamente, quem é meu cliente? Porque possivelmente esse cliente vai pagar. Imagina que eu sou um consultor e coloquei uma atividade ali qualquer que eu consiga ficar dentro do anexo 3 pagando 10%, 11% no Simples Nacional. E eu tenho um faturamento relevante. Ele vai ter que olhar agora e falar quem é que eu dou nota, para quem eu emito a minha nota, essa pessoa jurídica vai querer o crédito? Vai. Então eu vou ser um Simples Nacional híbrido. Híbrido, isso. Vou majorar em 30%, vou majorar uma alíquota absurda, porque eu vou sair do Simples do 6, no anexo 3 ali, que eu estou no anexo 3. Eu saí do anexo 3. Vou ficar híbrido, pagando uma CBS para um cliente. Ok. E ele vai ter um outro problema agora. A distribuição de lucro, ainda que minha empresa tenha essa discussão da legislação, se ele não entrar judicialmente, ele vai ter que fazer uma estratégia para não pagar os 10%. Ou olhar na pessoa física, o reflexo disso, fazer um planejamento na pessoa física, que é uma outra situação. Então, você não consegue mais olhar de uma forma muito simples. Você tem que sentar e falar assim, realmente, a minha pessoa física, ela vai comportar esse tipo de retenção? Talvez você constrói ali uma estratégia dentro do CPF da pessoa para que ela consiga atender essas demandas de alguma forma. Vai ter um aumento na carga tributária, de qualquer jeito, a gente não vai escapar disso. Só que a pessoa vai ter que olhar agora. Na minha pessoa física, eu absorvo esses 10%? Se eu absorver, ok. Se eu não absorver, eu vou ter que pensar como que eu vou fazer. Aí, e se eu colocar uma pessoa jurídica? Estou no Simples, eu vou sair. Vou ser expulso, expurgado do Simples. A gente fala muito, né, de planejamento tributário e os empresários geralmente acabam... Muitas empresas hoje nunca fez um planejamento tributário. E com a questão da reforma tributária, o planejamento ele é fundamental. Veja que todos os vieses que o Josmar acabou de explicar para a gente, se você não tiver uma visão através de um planejamento, ponderando e considerando todos os aspectos que envolvem a sua operação, seja ela dentro da operação jurídica, seja ela com os aspectos societários, porque envolve a questão do volume de distribuição do lucro, a estrutura que o sócio tem na pessoa física, se tem investimento, se não tem. O planejamento tributário, além de ser peça fundamental, ele passa a ser muito mais abrangente, olhando para outros elementos que até anteriormente não se observavam. Exatamente. A pessoa, vou planejar na pessoa jurídica e está tudo bem, pessoa física agora existia a isenção da distribuição do lucro. Então, estou tranquilo. Agora não existe mais isso. Então, talvez eu não consiga diminuir totalmente na pessoa jurídica, mas eu me organizo de uma forma tal que na pessoa física eu consiga absorver esse impacto e mitigar. É para todo mundo? Não é. É fit, tem que entender o seu tipo de investimento. Exato. Você vai ter em alguns regimes a questão do cálculo da contribuição máxima.
na pessoa física, na pessoa jurídica, então vai ter um impacto na pessoa física também. Então você tem que olhar várias camadas agora, vários lugares dentro da empresa e também esse reflexo na pessoa física para poder organizar. Eu gostei bastante do que você falou, né? Que por mais que você tenha ali aparentemente nessas classes, né, de profissionais algum redutor, chamou atenção para as armadilhas, né? Porque por conta justamente disso, não adianta eu simplesmente olhar, tenho a redução de 30% que seja, mas é só isso? Não é só isso. Não. A análise ela é muito mais profunda por conta desse detalhe, se dentro da constituição dessa empresa, se eu tenho sócio pessoa jurídica, se o meu sócio é uma pessoa física, né? Se eu tenho se o meu cliente é B2C, B2B, se você é uma pessoa jurídica, se é uma pessoa física, a estratégia, por exemplo, que as pessoas acreditam, então vou dividir. Eu vou pegar a minha atividade, vou colocar uma empresa só para pessoa jurídica e uma empresa só para pessoa física e assim eu mantenho um equilíbrio. O ano passado a Receita Federal já soltou algumas normas nesse sentido, que vai começar a monitorar empresas com atividade parecida, enfim. Não vai ser tão simples, mas você escapar a esse olhar mais agrupado da própria Receita Federal. Então, eu colocar uma atividade no nome do meu filho, uma atividade no nome da minha mãe, no nome do meu avô, e depois querer consolidar aquilo todos, a Receita Federal vai estar olhando para isso, justamente porque essa estratégia ela já estava prevista na Lei Complementar 214 em janeiro. Em setembro, a Receita Federal soltou a normativa falando sobre a resolução do Comitê Gestor, não lembro o número agora, também falando sobre isso. E em dezembro, soltou uma solução de consulta explicando também como é que ela vai olhar. A distribuição de lucro, saiu uma normativa muito específica dizendo como é que ela vai estar olhando a contabilidade da empresa. Então, assim, o fisco vai dando alguns sinais de como é que ele vai atuar. E aí a gente vai abrindo até um parênteses. Muito tempo atrás a gente falava, nada a ver com esse tema aqui, mas essas questões de estratégias mirabolantes. Aí a Receita Federal soltou aí a operação Caixa Rápido, que a gente já não via com bons olhos aquele cheiro de coisa que não tão boa, não desagradável, e a gente falou assim, olha, esse negócio não vai dar certo. E quem ouviu realmente não fez e está tudo bem, mas é só para você ver como é que o fisco vai dando sinais. Você não pode usar uma falha do sistema para se beneficiar de alguma coisa. Ela vai voltar contra você. Então, e a Receita Federal está dando, essa falha eu já corrigi. Essa falha de você ter várias empresas no mesmo nome de parentes. Bom, a própria lei, lá perto do artigo 50, 58, já fala dessa consanguinidade, dessa relação parental entre os sócios, que vai ser olhado. Então, só normatizou. A gente tem que ter isso. E assim, notícias, outros detalhes. Nem todas as empresas, nem todas as atividades de profissional liberal vai estar com esse benefício. TI ficou de fora, por exemplo. O pessoal da informática, o pessoal que trabalha com marketing digital, talvez tenha que repensar o modelo de negócio em termos do que eu vou vender para poder se beneficiar ou não desse... Esse é um ponto que, também aproveitando a minha dúvida, e acho que é a dúvida da turma que está assistindo a gente, o benefício da redução, ele está atrelado somente a profissionais que estejam ligados a algum órgão de classe? É só isso. Tá. E só isso. Inclusive, tem uma vantagem. Por exemplo, é muito comum na norma fiscal do município exigir que um escritório de contabilidade só tenha um contador e outro contador. Ali não, ali você pode abrir um escritório de contabilidade e administração e a lei vai beneficiar essa empresa desses dois profissionais em termos de IBS-CBS. Ou seja, lá em 29, quando começar o ISS, isso vai ser pacificado. Então, essa discussão dos municípios, essa intromissão de falar, não, é só conselho de classe e tudo mais, o mesmo conselho, a lei está bem clara nesse sentido. Eu posso me unir com outros profissionais, desde que esteja muito claro no meu objeto social, qual é a atividade de cada um. E aí eu consigo atingir esse escopo de ter o desconto de 30%. Então assim, vale dizer que
os profissionais da área de serviços que não estejam ligados a um conselho de classe, ou melhor, aqueles profissionais ou aqueles serviços que não estejam vinculados a um órgão de classe, teoricamente, o impacto da reforma em termos de aumento de tributação é muito maior. É mais expressivo, mais expressivo, com certeza. Existe uma exceção para a parte de empresas de educação física, ali no artigo 127, mas de forma geral são só profissionais liberais, que ele importou, na verdade, esse conceito lá do Código Civil, que fala sobre a questão de personalidade jurídica e trabalhar de forma autônoma, enfim. Ele está ali, acho que no artigo 966, se eu não me engano, do Código Civil, essa importação, que também trouxe da própria legislação do imposto de renda, quando fala desse mesmo tema. Então, ele está acoplando ali as normativas, imposto de renda da pessoa jurídica, do decreto 30.518, o artigo, acho que é 966 ou 996 do Código Civil, que também fala sobre pessoas, essa mesma classe, e aí trouxe na lei complementar 214, acoplando toda essa... Estão se comunicando agora de uma forma mais igual, né? Mais conversada. Ô Josmar, eu vou me colocar no lugar do empresário aqui agora, né? Tô assistindo a live aqui, estão me perguntando, meu Deus do céu, né? Por onde que eu começo agora? É tanta informação, tanta, né? Se isso, se aquilo, por onde que eu começo? 2026, se você for do Simples, se prepare para setembro, para você escolher e analisar, chamar uma empresa para conferir qual é o tipo de regime que você vai ficar. Se vai ser o Simples de hoje ou o Simples híbrido, que é essa mistura entre o Simples que tem hoje e o Simples que vai dar o crédito tributário para o fornecedor, digamos assim. Perfeito. Então, 2026, se você é do Simples, escolha se você vai ser híbrido ou não. Ponto. Você chamaria atenção para aquelas empresas que trabalham com prestação de serviços e que envolva contratos, que eu firmei um contrato hoje e esse contrato tem vigência minimamente de 12 meses? Exatamente. Aí, primeiro, 2026, isso. Para 2027, mas já fazendo 2026, suas cláusulas contratuais para prever se a forma tributária ela é escalonada. Então, tem uma previsão de término. E possivelmente alguns contratos seus vão atravessar essa transição. Então, você tem que olhar para esse lugar num segundo momento. E que a recomendação seria ter uma cláusula que, à medida que essas definições vão acontecendo e que tenha um impacto em tributação decorrente das mudanças feitas pelo próprio sistema, isso... Exatamente, é o reequilíbrio financeiro do contrato, podemos chamar assim. Tem uma previsão... 2026, simples ou não, 2026, já pensando em 2027, reequilíbrio de contrato, e obviamente isso vai impactar na precificação. Então, é coisa concomitante. Se eu olho o meu preço, a minha atividade, com quem que eu vou trabalhar para 2026, simples ou não, já pensando em 27, eu já penso, meu contrato para 2027, 28 e 29 tem essa cláusula? Se não tem, eu tenho que chamar agora para conversar. E aí o reequilíbrio financeiro é montar a planilha, refazer a precificação toda mesmo. Esse ponto já pensando no crédito que você tem anteriormente também. Esse ponto é fundamental, né? Porque o empresário hoje, ele deve conhecer muito bem o custo do seu produto. Saber realmente qual que é o custo do material direto, o custo da mão de obra que ele tem, saber qual que é a sua base tributária, para que ele possa recalcular futuramente o novo preço, ou seja, recompor a sua margem. Porque se não fazendo isso, a sua margem ela pode ser deteriorada e ter um impacto caixa. E a reforma tributária, né, reforçando o que a gente já vem falando já repetidas vezes, ela é uma reforma, tem um aspecto muito abrangente. E nesse aspecto, a gente não é só uma coisa pontual, aumentou o tributo. Veja, a gente está falando aqui da parte societária, a gente está falando aqui da parte de margem, a gente está falando da parte de contratos. Pessoa física, contrato, margem, preço, caixa.
Então, independente se esse serviço ou se produto, o teu negócio, esses pontos, e principalmente, com base na explicação que o Josmar trouxe aqui agora, a explicação o serviço ele vai ser mais sensível à reforma tributária. Logo, a sua atuação, você que é empresário, precisa estar preparado para olhar para o seu negócio e tomar a melhor decisão. Afastar, eu falava isso há pouco, de transformar o medo em preparação. Por que eu digo isso? Porque se você deixar para olhar isso tudo em cima da hora, você vai acabar tomando uma decisão com base no medo, porque você vai ter que tomar, fala assim, não, é amanhã, eu não sei o que vai acontecer, eu tenho que tomar uma decisão. Aí vira medo. Se você está preparado, você vai ter mais clareza e tomar uma decisão melhor fundamentada e com uma clareza maior. Você falou uma coisa que é ponto sensível. E um ponto sensível, mesmo para o serviço, é a tomada de crédito. Então, se a gente for pensar assim, em enumerar o que foi feito, olhar 2026, se o meu Simples Nacional ou não, vai ser não para setembro já isso. Aí você tem a questão de contrato de longo prazo, se vai atravessar 26, 27, 28, com que tipo de cláusula você vai colocar. Vai alterar a sua margem de preço, sua precificação, a sua planilha vai mudar, com certeza. E aí o ponto sensível é quais tipos de crédito eu tenho e quem são meus fornecedores. Porque da mesma forma que eu talvez tenha que optar por um Simples híbrido por uma questão comercial, eu tenho que olhar para aqueles fornecedores e falar, bom, você é um MEI e talvez você não seja mais interessante eu ter como fornecedor porque eu abro mão do crédito. Então, aquele pouco de crédito que o serviço tem, talvez tenha que ser revisto de onde ele está comprando, quem está fornecendo para ele, para que ele mantenha esse crédito e uma sensibilidade de preço, diminuir o preço, poder ter competitividade. Então, tem ainda essa questão. Fora as outras que a gente citou, que vão se amarrando uma com a outra. Se a gente for pegar a questão de uma empresa de serviço do Simples Nacional, ela tem que fazer um estudo relacionado, né? Ela tem que se posicionar aqui no centro e olhar para quem ela vende e de quem ela compra, né? Por conta justamente da tomada do crédito. Porque se eu estou vendendo para uma empresa que ela precisa do meu crédito, eu tenho que estar num regime, que é o híbrido, de forma que eu possa oferecer esse crédito para o meu tomador. E o contrário também é verdade. Se eu estou tomando um insumo de alguém aqui, que é meu fornecedor, eu tenho que avaliar se eu posso tomar o crédito dele também. Quando você fala isso, a gente começa a pensar. A pessoa ou a empresa, ela olha, meu cliente não vai precisar do crédito por algum motivo, alíquota zero, enfim, sei lá. Só que ela vai ter um custo aumentado porque de repente o fornecedor dela tomou a decisão de... Um exemplo prático, você tem o escritório de contabilidade, de novo, tem ali uns clientes com uma base de honorário média, vamos dizer, R$1.000. E de repente tem uma carteira, tem um cliente lá que é R$20.000 o honorário. Possivelmente esse de 20 mil é um cliente de lucro real, ele vai querer o crédito. E aí qual é o reflexo? Para atender esse cliente, ele vai optar pelo híbrido. Obviamente, aqueles menores serão afetados, porque não dá para ficar meio híbrido e meio simples, meio normal. Híbrido, não tem os dois regimes. Não tem os dois. Vai afetar meu preço. Aí o cliente que compra isso, que é o cliente do escritório, se ele vender para outro, ele vai falar assim, bom, eu tenho que pagar mais para aquele escritório, porque... E se eu vender para esse aqui, com crédito ou sem crédito, qual é o impacto? Então, quando o cliente que teve um impacto no honorário, por conta do aumento da carga tributária, ele vai ter que olhar também, cara, vai ter que chegar para o contador e falar assim, você vai ser simples, comum, ou vai ser o híbrido? E ele vai ter que olhar para o fornecedor. Ele fala, esse cara aqui também vai ser meu fornecedor. Vai ser comum ou vai ser híbrido? Então vai ter que ter uma conversa prévia. E assim, minha sensação, aí vai um chute, que o primeiro semestre de 2027, vai ter essa movimentação. Vai ser uma questão de percepção. Mas
já tem empresas que não podem se dar o luxo de tomar essa decisão posteriormente. Beleza. E assim, do ponto de vista de decisão, o que você, num breve resumo, o que o empresário precisa decidir agora? Decidir? Sou simples ou não? E quem é meu fornecedor? Eu faria só esse tipo para quem eu vou dar o crédito e para quem eu vou tomar o crédito. E tudo impacta uma coisa só. Sentar e olhar a planilha, fazer a análise. Não tem como, não existe nenhum tipo de situação na reforma tributária que não vai exigir algum tipo de análise, por menor que seja. E não existe análise menor, porque quanto mais simplificada for a análise, mais chance de ter erro ela acontece. Eu vou olhar só o meu setor. Então tá bom, tá vivendo com os outros. Eu poderia dizer que essa análise seria até pensando aqui em uma simulação? Exatamente, é uma simulação. Na verdade, toda análise é uma simulação. Eu tenho que entender onde que eu estou, qual é o cenário que eu vou enfrentar e aí simular os preços que eu tenho, as coisas que eu pratico. Eu digo isso porque você está traduzindo aquela linguagem mais complexa. Você trazendo essa informação, numa análise dessa, você traz alguns cenários, você traz algumas informações que a partir dela você vai levar para outras análises. Exato. Exemplo, né? Você falou agora há pouco da precificação. Quando eu faço uma simulação que isso me reflete num cenário novo, eu tenho algumas outras indicadores que aí eu vou olhar para o meu preço e dizer, assim, bom, eu preciso rever, eu preciso, ele vai aumentar, ele vai diminuir, qual que é a ação que eu preciso tomar? Então, de novo, né? A gente falou de planejamento tributário, mas veja, existe planejamento tributário, existe planejamento societário, existe planejamento financeiro do fluxo de caixa. Inclusive, porque ainda a gente nem falou de outros pontos, mas quando a gente fala de reforma tributária, tem o tal de split payment ainda, que vai ser um negócio esquisito, isso que vai impactar teu caixa. Então, assim, se você está acostumado com aquele dinheirinho lá do imposto que você só paga 30 dias depois, acabou isso aí, hein? Não, o grande problema desse split payment, na verdade, é que ele vai acontecer no momento em que você pagar o seu fornecedor. Então, e você vai escolher para quem você vai dividir o dinheiro. Se metade vai para uma conta do governo, que você vai poder usar esse dinheiro que você pagou. Esse dinheiro, na verdade, é um crédito seu. E outra parte que o seu fornecedor vai receber, que é a parte que vai caber a ele. Dito isso, você vai ter um problema de fluxo de caixa, porque se você pagou esse fornecedor muito depois da sua venda, quando você vendeu, você vai pagar o imposto normalmente. Então, é um assunto para um outro momento, mas a gente vai ter um desencaixe absurdo de fluxo de caixa. As empresas têm que tomar cuidado com isso. E aí tem situações que tem crédito tributário, não tem só coisa complexa, coisa ruim. O cenário da reforma tributária, ele não mudou, ele piorou em termos de duas apurações, duas visões ao mesmo tempo. Então, requer um pouco mais de cuidado de zelo para que você faça a coisa da melhor forma possível, não tenha impacto. Mas, ainda falando de financeiro, igual você citou, além do fluxo de caixa, tem as questões de notas canceladas, tem as questões de aquele hábito que as pessoas têm, cancela a nota aí porque eu preciso segurar, isso vai ter um impacto. E só fazendo um lembrete aqui, nós temos um episódio especificamente sobre nota fiscal, fica ligado. Aí está com o Renato, né? Acho que exatamente sobre isso, porque não dá para saber tudo, a gente divide as competências, mas de uma forma geral planejar, analisar e contratar alguém que esteja habilitado a entender tudo isso e entender que isso é um processo de começo e meio, não tem fim ainda. A gente não tem esse... eu acho que aqui até assim, para a turma aí que ficou acompanhando a gente, acho que até como um bônus aqui, para simplificar o entendimento, eu acho que eu sugeriria aqui até
um checklist, né, do que fazer, né? Por Vamos exemplo, deixar no link. É. Vamos deixar aqui no link. A gente, Isso, acho quando que sair, a Leile que está aqui ouvindo a gente. eu acho que é legal fazer. Tá ali, o diretor tá ali, né? A diretora. A diretora aqui, tá né? ali. Pode, diretora, colocar um checklist? Pode, então tá bom. E colocar um checklist A gente coloca aqui o checklist. para essas pessoas que estão assistindo a gente, né, do que olhar, e se tiver dúvida, realmente procure um apoio, né, de um especialista, de um consultor, de um contador. Contador hoje e consultor tributário é peça fundamental na sua operação hoje. Porque, diferentemente do que foi propagado aí por entes públicos, né, figuras públicas. Vai atuar de maneira estratégica junto. Na verdade, ele vai fazer parte das decisões estratégicas do seu negócio, da sua empresa. Então, ficando numa última, para a gente encerrar esse tema, Josimar, assim, qual que é a sua última, a sua frase final, assim, o que você realmente vê da reforma tributária, qual que você, como até sugestão, recomendação final aí? A minha recomendação final é aquela que eu falei na primeira live, ou já comecei em 2026 falando, saia do Excel, você não vai conseguir gerenciar a sua empresa no Excel. E quando eu digo Excel é porque você tem que entrar no mínimo de ordem, senão você não vai conseguir, você vai ter uma dificuldade maior de entender os números e vai perder algum dinheiro, sim, com essa mudança. É uma nova ordem tributária. Eu chamo até de NOT, né? Nova ordem tributária. Eu nem gosto muito de reforma porque não está reformando nada. Está tudo diferente. Na sua opinião, assim, já é possível poder elencar algum tipo de erro comum que as empresas, nesse decorrer de 2026, que é o ano da transição, já estão incorrendo e que deveria ser evitado? A classificação tributária. Essa parece um nome complexo e ele varia conforme o setor que a empresa está. Já está indo nas notas fiscais. Estava previsto para começar em abril, segundo as fake news por aí, mas na verdade não era. Era uma interpretação. O regulamento da reforma não saiu ainda e tem um prazo a partir da publicação desse regulamento. Só que essas notas fiscais já estão sendo testadas e o governo vai testar isso ao longo de 2026. Então, essa classificação tributária é importante também para a empresa, porque já vai dar um norte, baseado nas notas de 2026, de como vai ter o comportamento dela. Então, quem melhorar essa base informacional agora, vai conseguir sair na frente. Quem continua atropelando ali, fazendo o NCM de qualquer jeito, e não só a NCM, as empresas de serviço têm o NBS, também tem essa classificação tributária. E concomitante com isso, o próprio Estado de São Paulo, no caso, mudou algumas coisas dentro do próprio escopo da arquitetura da nota fiscal interna, que muita gente não vê, para isso. A nota fiscal deixou de ser só um papel que a gente cresceu vendo, ou um DANF que sai ali na frente, e ela tem uma base de informações absurda que muitas pessoas não conhecem, não têm noção, e por onde o fisco monitora todo o comportamento do país, de uma forma geral, inclusive. Uma outra pergunta. A reforma tributária, ela vai trazer, ou melhor, ela traz somente riscos, ou vai trazer riscos para a empresa, ou traz algum tipo de oportunidade? Traz oportunidade para quem sai na frente, para quem se interessa, para quem não está esperando as coisas acontecerem, porque ela está acontecendo a passos lentos, mas está acontecendo. Não, eu estou na esperança do político A ou político B mudar. E a gente não viu nada assim significativo. O Brasil tem uma tendência a fazer as coisas desse jeito que está acontecendo. Então, ela vai acontecer de um jeito ou de outro, está acontecendo. E demora, mas vem aquela coisa. E às vezes vem de um jeito torto. Então, quem entra, entende, pega crédito, quem entra, quem analisa, quem constrói base de dados, consegue pegar e performar melhor. É isso que vai acontecer. Ela não tem só coisas ruins. Ela vai, num dado momento, possivelmente equalizar muita concorrência
desleal, aquela pessoa... Ó, acho que vocês fizeram aqui um encontro sobre a questão dos empreendedores digitais, né? Acho que tem um podcast sobre isso. E praticamente delegou, tanto para a plataforma dessas grandes players, do carrinho amarelinho lá, que faz aquela distribuição, né? Ficou para essas plataformas de marketplace a responsabilidade pelo recolhimento do imposto das pessoas que usam essas plataformas. Então, ao nível, se hoje você já não consegue sair desse marketplace sem a nota fiscal, agora ele ficou responsável por fazer o recolhimento. E a mesma coisa são com as plataformas de serviços digitais, tipo essas hot da vida que a gente conhece por aí, que tem vários que também está responsável pelo recolhimento antecipado. E aí tem um detalhe, se ela não souber qual é a sua carga tributária, ela vai usar por estimativa. E se é por estimativa, você vai levar prejuízo, porque a estimativa sempre é para cima. Você vai ter que se explicar depois. Então, o empreendedor digital, aquele que trabalha com marketing digital, também vai ter essa dificuldade, vai ter essa adaptação. Ele vai ter uma retenção na fonte. E aí vai trazer uma outra coisa. A nota fiscal vai ter que estar acoplada àquele recebimento. Então, hoje o mercado digital emite a nota na prática com 7 dias após o recebimento. Isso vai acabar. Porque a hora que emitir a nota e receber, vai ter que ter um documento fiscal atrelado. Senão, você vai incorrer no risco de ter uma multa por não ter emitido documento fiscal. Então, o governo transferiu para marketplace, plataforma digital de serviços digitais, a responsabilidade por recolher os impostos no lugar de quem as usa, digamos assim. Perfeito. Excelente. Então, assim, preste atenção. Oportunidade, sim, existe com a reforma tributária, porém, quem vai surfar essa onda da oportunidade é quem sair na frente e estiver melhor preparado. Obrigado, Josmar, pelo esclarecimento. Espero que você tenha dúvida, escreva para nós aqui no nosso canal, acompanhe nosso podcast nas redes sociais, nossas lives de segunda e quinta-feira no Instagram. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.